Nossa, me desconcentrei total. Eu sou Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos do dia 2 de setembro de 2023 até o dia 8 de setembro de 2023. Nessa semana, Toffoli anula provas e diz que prisão de Lula foi erro histórico. Steve Harrell, ex-vocalista do Smash Mouth, morre aos 56 anos. Mingau, baixista do Ultra de Rigor, é baleado na cabeça em Paraty, Rio de Janeiro. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes Sbole. Mais uma semana que passou, e uma semana corrida, uma semana que teve feriado, teve independência, teve gente se sentindo burra, teve gente que foi jogar, teve gente que foi jogada, teve gente que teve muitas emoções. Assim, foi uma semana repleta de acontecimentos. E, como não poderia deixar de passar em branco, a gente vai aqui relatar a nossa semana. E eu quero que, inclusive, você já comece falando o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, vamos lá então. Cara, minha semana no pós-gravação, acho que eu só dei aula, né, na sexta-feira. Aí no sábado foi o ritmo de sempre, né, tranquilo aqui e tal, fim de semana com a Gabi, a gente saiu pra caminhar, etc, né, tudo assistir Masterchef e tal. E aí vai ser o ponto de onde vai partir minha reflexão, olha aí, já tô saindo, né, dando logo de largada o que vai ser. Primeiro a gente tinha terminado de assistir um outro filme que acho que a gente tinha começado só na semana anterior, mas tava bem tarde e tal, e a gente preferiu ir dormir, porque senão a gente não ia lembrar nada. Que era o 12 Homens e uma Sentença. E aí depois a gente começou assistir o seriado Ruptura, que você já sugeriu aqui algumas vezes, e já tinha falado a exaustão, tentando colocar na minha cabeça que eu deveria parar de ser burro e assistir esse seriado. E eu comecei a assistir esse seriado e eu estou me sentindo burro, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Aí, além disso, na semana foi um ritmo mais tranquilo, mais leve, porque não só pelo feriado, né, que o feriado em si é um dia que eu não dou aula, né, nas quintas-feiras, então não mudou muita coisa pra mim. Mas em função do feriado, né, a sexta-feira, as outras universidades aqui da cidade iam dar recesso. A UniOeste considera ainda o dia letivo. E aí a própria coordenadora do curso chegou pra gente, os professores da sexta-feira, e falou, né, não vai ter transporte, né, galera que vem de fora, então acho que é melhor passar uma atividade direcionada pra eles, né, e aí dispensa da presença em sala, né, fica a presença condicionada à entrega. Beleza, né? Aí eu preparei a atividade pra hoje, sexta-feira. Também daí eu acabo, né, gastando assim meio que faço tudo meio que junto, né? Quando é época de prova, eu marco a prova todas as minhas disciplinas naquela mesma semana. Aplicar a atividade também naquela mesma semana. Então, né, acabou sendo uma semana mais tranquila, porque as aulas de hoje, sexta-feira, estão nisso. A aula da quarta-feira, que é uma aula só, então a turma da quarta-feira também passei atividade, então acabei dando aula na segunda e na terça, assim, dias letivos, assim, normais mesmo de aula. Então foi mais leve por conta disso. Aí o meu feriado, né, acabou sendo quase que um fim de semana, né, porque tinha falado com a Gabi, vamos fazer alguma coisa e tal, e a gente acabou fazendo de sempre, né? A gente saiu pra caminhar, tomamos um sorvete, a gente assistiu o Masterchef da semana, por sinal agora, semana que vem vai ser o último episódio, né, vai ser a final. Então, nas próximas semanas por aqui, então deve mudar, né? Que a gente não vai assistir Masterchef todo fim de semana. Provavelmente vai ser de encontrar algum outro seriado, sei lá o quê. Então, teve isso. Eu cozinhei, né? Fiz ovos beneditinos, né? O Eggs Benedict. Dessa vez não deu muito certo, né? Diferentemente da outra vez, que foi a primeira vez eu fiz, saiu perfeito. Ontem, não sei, né? Não tava com a mão boa pra cozinhar. Aí, mas, né, eu tive que refazer os negócios. Na segunda tentativa ficou um pouquinho melhor, mas não ficou, né, tão bom assim. Deu pra comer, mas, né, ficar registrado aí que foi um dia, passei esquecido da minha culinária, né, porque não foi aquelas coisas. E aí, eu acho que é só, né, que mais? Eu tinha acabado de lembrar de um outro evento, mas eu esqueci agora. Porque é isso. Assim é a minha vida. Então, vou encerrar. E se eu lembrar eventualmente, aí eu... lembrei. No sábado, aí voltando, quebrando toda a cronologia que eu tinha falado, quando eu fui fazer a edição do último episódio, eu acabei descobrindo uma nova forma de fazer edição, né, de fazer os cortes ali. E é uma coisa que eu vinha postergando, assim, há bastante tempo, né? Automatizar
os cortes dos respiros, usando o Audacity pra ele mapear automático e já fazer os cortes. E eu tava adiando isso um monte, eu fiz uma gambiarra e tal, acabou que deu certo e me agilizou um monte o processo de edição. Então, 200 vai pedrada episódios depois, eu deixei de ficar negando o progresso aí, e agora eu fiz pela primeira vez, e agora no episódio de hoje também eu vou fazer isso. Agora sim eu terminei. Você pode falar, por favor, sobre a sua semana na Event Sushi. Opa, muito obrigado. Cara, vamos começar cronologicamente. Minha semana teve bastante acontecimentos, iniciando na sexta-feira, olha só, porque sexta-feira passada eu tive jogos do TUT, que é um torneio lá de Toledo, né? Eu tava jogando pela Atlética da Unipar Azebrão, e aí fomos eu e meu time de vôlei. Teve uma pequena diferença aí das questões, porque eu fui de ônibus e voltei de BlaBlaCar, né? Porque o pessoal lá geralmente fechou o pacote de ônibus e ficou lá o final de semana inteiro, voltou só no domingo à noite. Eu fui e voltei no mesmo dia, então, até porque eu tinha aula no sábado de manhã, né? E aí fui lá e, cara, foi uma aventura. Eu vou falar um pouquinho, acho que disso mais pra frente, porque vai ser o motivo da minha reflexão, mas continuando a minha narração cronologicamente. Então, a gente foi lá, jogamos, a gente perdeu. Não foi tão feio quanto eu imaginava, assim, né? Porque a gente tem treinado há pouco tempo. Eu vi um dos meus colegas ali que joga na mesma posição que eu se machucar. Ele pulou pra fazer um bloqueio e aí invadiu a área do time oponente, aí virou o pé. Foi uma cena bem pesada, assim, bem daquelas, tipo, você vê o jogador com a perna virada, sabe? Foi mais ou menos o pé dele. Então, foi bem assustador, mas deu certo, na medida do possível, né? Então, tinha o corpo de bombeiros lá e tal, socorreram ele, tiraram ele de quadra e tal, e basicamente ele não quebrou nada, mas acabou luxando ali, talvez rompendo um ligamento. Isso vai ser verificado depois. Aí a gente jogou e tal. Assim que acabou o jogo, eu fui me preparar pra sair, né? Eu agendei com o BlaBlaCar. Aí como eu já tinha acabado meu jogo, eu mandei mensagem. Falei, cara, eu sou o único passageiro aí que você tem. Se você quiser adiantar pra ir um pouco mais cedo e tal, eu já tô pronto. Eu tô aqui no ginásio, né? Se quiser que eu vá até a rodoviária, eu vou. Mas se quiser me pegar aqui também, for caminho pra você. Ele falou, vou aí então. Aí beleza, aí pegamos, fomos conversando. Foi uma experiência bem legal, assim, porque ele era um cara simpático. A gente tinha vidas parecidas, assim, de certa forma. E aí foi bem engraçado ter vindo conversando com ele. Ele me deixou ali na rodoviária, que é onde eu tinha deixado meu carro, né? Eu fui na rodoviária de carro e, talvez valha a explicação, eu não fui de carro porque dirigir à noite, pra mim, na BR é um problema bem sério, porque como eu tenho um grau muito forte de estigmatismo, como eu tenho ceratocone e tal, qualquer luz vinda na minha direção do escuro, assim, ofusca muito a minha visão. Então, achei que poderia ser um pouco perigoso e tal. Falei, cara, que eu não vou arriscar. Prefiro pegar o busão mesmo, depois eu me viro como eu volto, não tem problema. E basicamente foi o que aconteceu, assim. Mas deu tudo certo, foi legal, foi uma aventura. Tive que faltar a aula na sexta-feira, mas fazer o quê? Paciência. E aí, beleza. Cheguei, fui pra casa e tal, tomei banho, blá blá blá. No outro dia, logo cedo, tive aula. Assistimos 2 aulas até próximo do meio-dia. Eu, o Lucas e a Luana fomos no shopping pra almoçar, porque posteriormente a tudo isso a gente ia gravar um vídeo pra um projeto, pra um trabalho que a gente tinha que fazer de outra disciplina também. Então a gente foi, gravou, fez o vídeo. Foi um vídeo de polidense, porque a gente decidiu que... A gente decidiu não, a professora solicitou que fosse postado numa pessoa que tivesse mais seguidores. E aí, como era o perfil da Luana, e como ela, basicamente o perfil dela é sobre polidense, a gente resolveu fazer um tema focado nisso, né? Então eu falei, deixa que eu faça um roteirinho aí sobre o uso indevido de medicamentos com o acréscimo do polidense, né? E aí fiz uma narrativa e tal, explicando quem era ela e tal, ficou uma edição bem boa, e aí a gente publicou, estamos esperando agora a resposta da professora, mas foi legal, foi divertido ter feito, e eu acho que assim, o grande porém foi que eu senti a diferença entre assistir, por exemplo, o polidense nos vídeos que ela posta e no ao vivo, assim. No ao vivo tem muito mais um caráter artístico, assim, eu acho, sabe? Foi bem interessante, foi bem legal. Foi uma experiência bem interessante mesmo. Aí
Fui pra casa no sábado, na parte da noite eu fiquei com o Pedro, então a gente brincou um pouco, aí fomos dormir, não fomos dormir muito tarde também, foi legal. E aí domingo de manhã eu vim pra casa, tentei fazer alguns trabalhos e tal que eu tinha pra fazer. Foi um dia meio desgastante, porque eu tentei... O que eu fiz domingo? Ah, agora lembrei. Domingo, então, eu acordei de manhã, fui pra casa, tomei banho, fui pro trabalho, fiquei trabalhando lá até mais ou menos 1h30. Né, que eu tinha muita coisa atrasada, porque eu tava fazendo o trabalho da recepcionista, era final e início de mês, então tinha que fechar muito relatório bancário, um monte de coisa assim que precisava fazer, e aí eu só consegui fazer isso no domingo. E aí trabalhei até 1h30, fui pra casa, almocei, e aí, cara, eu tava muito cansado, falei, eu vou dormir, foda-se, é isso, é nóis. E aí eu dormi até umas 6 horas, 6h30 eu voltei pro trabalho pra terminar tudo que eu tinha que fazer, acabei mais ou menos umas 9 horas, fui pra casa, jantei e mimir. Né? Porque na segunda-feira eu começava de novo antes do sol nascer. Terça da mesma forma, foi difícil, mas tudo bem, foi interessante. Na quarta foi o primeiro dia que eu pude dormir até um pouco mais tarde. Na quinta eu fui trabalhar de novo, uma vez mais, porque ainda tinha bastante coisa pra ser feita. E aí na sexta hoje, né, dia da gravação, a moça que tinha retornado, a recepcionista da parte da manhã, ela tava sentindo muita dor, ela pegou um atestado para hoje, então ela não foi trabalhar hoje. E mais uma vez eu trabalhei eu comecei a trabalhar às 6h30 da manhã. Eu tô bem cansado, mas o lado positivo é que não tem aula, então eu vou me esforçar, me dedicar aí pra aproveitar esse tempo tanto para fazer um pouco de exercício, quanto para estudar, né, e colocar os meus estudos em dia, porque eles acabaram ficando um pouco pra trás. Acho que isso encerra a minha semana, então eu vou passar a bola agora para que você, cara Amigos Bolle, faça a reflexão da semana. A sua reflexão da semana. Opa, farei então, porque a sua eu não sei direito o que você vai falar, então esse cara é meio difícil. Como eu disse, a minha reflexão, ela vem do fato de eu começar a assistir o seriado Ruptura, né, que já tinha comentado aqui por algumas vezes, né, em episódios passados, que eu não vou me lembrar em qual episódio passado foi, que você começou a falar a respeito disso, e tô gostando, porém, não estou entendendo. Então, eu já tinha visto alguns outros vídeos assim, na internet, acho que o Gaveta também tem um vídeo falando disso, né, que é um seriado que relembra tempos passados, né, seriados da época acho que o próprio Lost, né, que ele usa como exemplo, assim, que era um seriado que fomentava discussões das pessoas tentando juntar os pontos, tentando entender o que tá acontecendo, esse tipo de coisa. E ainda tá assim, né, a gente tá no meio do seriado, né? Acho que tá episódio 4, 5 por aí. E ainda as coisas não começaram a se encaixar. A gente tá tentando só, né, fazer algum sentido na nossa cabeça e tudo. E eu acho isso fascinante, né? De ter esse esforço, esse desafio mental, né? De se desafiar, esse tipo de coisa. De ter essa oportunidade, vou aprender uma coisa nova, vou, né, tentar aqui encontrar na solução disso. As coisas ainda estão bem nebulosas, mas, né, tô animado, né, pelas perspectivas futuras, né, já que todo mundo diz que o seriado é maravilhoso, de explodir cabeça, assim, de quão foda é, eu tô esperando essa catarse, né, das coisas começarem a se encaixar. Então, é isso, assim, pra mim, né, eu fico feliz, né, com esses desafios. Bom, você mesmo é uma das 2 pessoas no mundo que sabe que eu tenho um desafio, assim, pra me desafiar intelectualmente, né, e ainda não chegou a hora disso ser, sei lá, né, comentado aqui no Mais Uma Semana, né, não chegou a hora da gente falar mais detalhes a respeito disso, porque eu quero primeiro conseguir cumprir esse meu desafio. Depois a gente conversa a respeito, né? Se eu vou conseguir cumprir ou não sei. Mas pelo menos isso me dá vontade, assim, sabe? De eu não me sentir estagnado mentalmente, esse tipo de coisa. E é maneiro, tá me dando um fascínio esse tipo de coisa. E é só eu quis comentar aqui, o seriado ainda não acabou, não sei se eu vou gostar, né, da conclusão da coisa toda, mas pelo menos por agora eu tô bastante animado com o que tem pra vir. Muito bem. Cara, primeiramente, de nada, né? Recomendação feita já há algum tempo. Que bom que você resolveu dar uma chance. E, cara, Ruptura, eu acho que tem esse fator, e eu acho que após a conclusão vai ter ainda mais coisas que farão sentido, mais coisas que vão te instigar, mas principalmente eu acho que, assim,
pelo menos eu particularmente, né, eu comecei a perceber certas coisas depois que eu tinha acabado a primeira temporada. Então, eu acabava vendo um vídeo e falava, caralho, nossa, que legal. Tava aí o tempo todo e tal, coisas assim. Bem como as questões artísticas também, né, sobre a direção de fotografia, que é muito bem trabalhada e etc. Mas eu acho que, no geral, o que você buscou com a sua reflexão é justamente essa sensação de estar alheio ainda, né? De estar no completo mistério. E a gente tem grandes séries, principalmente em tempos recentes, que causaram um pouco isso, né? Dark tem um pouco dessa pegada, né? A gente viveu aí os anos de Lost também. Então, cara, eu gosto, eu compactuo dessa sua experiência, dessa sua ânsia. O começo também do Stranger Things também tinha bastante disso, né? De se descobrir naquele mundo diferente, né? Um mundo invertido, tudo. Isso. Então, assim, exemplos não faltam, talvez. Boa parte dos filmes do Shyamalan tem um pouco disso, né? Ele tem essa grande estranheza inicial, seja, enfim, no Sexto Sentido, ou mesmo em filmes recentes dele, né? Ele teve esse ano que foi bem comentado, né? Dividiu um pouco de opiniões ali sobre o final, etc. Mas o fato é que o Shyamalan, por exemplo, ele tem um talento nato não, né? Mas ele tem um trabalho muito cuidadoso em criar esse clima de estranheza inicial, né? As propostas dele são muito interessantes, cara, e eu acho que isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, por mais que o final não te agrade, é aquilo, né, cara? A jornada, a inclusão do mistério, o fato de você se sentir burro, né, de certa forma, é uma experiência legal, é uma experiência interessante e que com certeza merece ser enaltecido, eu digo. Perfeito. E pra gente não ficar só dizendo aqui, escancarando aos quatro cantos aí do nosso mundo de internet quão burro eu sou, então agora a gente pode ir pra sua reflexão, por favor. Beleza. Cara, minha reflexão então tem relação com essa viagem que eu fui pra Toledo pra participar do jogo. Então, assim, eu tava num campo solitário, digamos assim, porque eu não fui com um time, né? Eu fui sozinho e porque eu tinha meus objetivos de voltar no dia seguinte, eu não queria ir pra festa, sabe? Ainda não tô nessa vibe, nesse rolê. Então, assim, foi pra jogar, só pra não abandonar o time no final das contas. Tanto que eu tive que fazer uma correria pra ir na Unipar, pegar pulseirinha, dar 1 quilo de alimento, fazer, enfim, foi um corre um pouco complicado. Mas, cara, o que eu achei interessante foi que, apesar de eu estar sozinho, estar sentado naquele banco de ônibus, indo para Toledo, tipo, de uniforme, sabe, pronto para jogar e tal, foi muito engraçado e interessante, de certa forma, perceber que, cara, eu não tava sozinho, assim, sabe? E eu nem tô me referindo aos meus colegas de equipe, mas eu tô falando às pessoas com as quais eu tava conversando no WhatsApp, assim. Então, foi aí que eu me toquei e falei, nossa, cara, que engraçado. Apesar de eu estar fisicamente sozinho aqui, né, nesse ônibus, de estar andando sozinho com um GPS e tal, eu me senti muito acolhido ou muito acompanhado, né, de boas energias, de um contato mais próximo, assim, com as pessoas que eu tava no WhatsApp. Então, eu tava meio que narrando a minha aventura e tal, e, cara, foi bem legal, cara. Assim, foi uma sensação gratificante de que em nenhum momento eu me senti sozinho. Sabe, eu tava me divertindo o tempo todo. Foi uma aventura, eu acho que em momentos, vamos dizer assim, casuais, eu não teria feito essa viagem. Eu falava assim, que se foda esses caras, não tô nem aí. Mas assim, não sei, eu falei só, eu vou, é isso, vamos lá, vai ser divertido, vai ser engraçado, eu vou aprender alguma coisa, eu não sei, mas alguma coisa de boa vai acontecer nisso tudo. Foi bom, porque foi uma experiência ter jogado e tal, foi legal, eu sentir a sensação de estar em quadra, de ter a galera torcendo, vibrando. Foi legal de ver o coleguismo do pessoal. Foi maneiro a viagem de volta, sabe? Conhecendo uma pessoa nova. Foi tudo bem legal, assim, no final das contas, sabe? E deu pra chegar em casa cedo. Foi maneiro. Eu gostei bastante. Então, acho que essa é a minha reflexão da semana. Eu acho que eu tô caminhando por uma good vibes, assim. Bacana. Eu acho que resume muito do que é a tentativa aqui do programa, né? De a gente criar memórias e acabar registrando essas memórias e, né, trabalhando o que aquilo ali significou pra gente. Talvez, sem esse nosso exercício semanal aqui, se tivesse só a vivência ali, acabou e beleza, guardou
na tua bagagem de experiências passadas, só que às vezes sem pensar um pouco a respeito daquilo ali, né? Talvez daqui seja o negócio que acaba ajudando a gente a enxergar e perceber essas experiências como algo para além delas em si, né? Para ver o que aquilo ali acabou significando na nossa construção, né? Ao longo das semanas que a gente vive, né? Da vida que a gente acaba registrando por aqui em um período, né, cada vez maior. Então, bacana. Eu tinha um complemento, né, para uma outra linha, né, de reflexão que a gente tinha comentado na prévia, né, que você estava pensando como é que você ia estruturar a tua fala, mas eu acho que essa tua fala de agora ficou bem melhor ainda, né, pra eu falar sobre isso, né, sobre até a gente refletir novamente. A gente já fez essa reflexão várias vezes, explorando pequenas partes dessa discussão, né, da importância, por mais que o podcast em si ele não tenha, sei lá, milhões de acessos, pessoal assistindo, eu acho que o principal acaba sendo pra gente, né? Independentemente de ter gente gostando, falando, trazendo feedbacks ou não. Já fica aqui o spoiler da sessão mais, não tem feedbacks hoje de novo. Independentemente disso, é bacana pra gente mesmo, a gente fazer esse exercício de a gente pensar a respeito, né, das nossas vidas. E que bacana, foi uma boa experiência. Você falou, né, acho que não venceram o jogo, mas ainda assim sai, né, com esse outro, um saldo positivo de alguma forma. Então, acho que é isso, né, o que eu poderia complementar, né, com a tua fala. É isso aí, muito bem. Então agora vamos pra sessão mais e vamos de mais uma indicação, porque você já deu spoiler, então não vou nem perguntar. Fala aí pra mim, tem alguma coisa pra você indicar hoje, cara amigo Zboli? Então, o que eu poderia falar seria recomendar o Rupturas, que já foi recomendado, e eu não acho que não assisti nada de novo, né, aqui, porque eu comecei o seriado, que já foi recomendado por aqui, e o filme que eu acabei falando, já comentei, né, no episódio passado, né, que era um filme que eu gostei bastante, né? Então, deixa eu ver, que mais? Putz, eu não sei, cara. Pô, eu vou criar então aqui um novo conceito. Tá. Que é o mais um arrisque. Que é, se você quiser arriscar alguma coisa, eu vou fazer essa indicação para que você arrisque. O podcast chamado França e o Labirinto já estreou. É um podcast audio-narrativo, audiodrama, como você preferir, em que você encarna a pele de Nelson França, que é um investigador que anos atrás ficou conhecido por prender um assassino serial killer, que eu não lembro o nome, acho que é Assassino do Espelho. E passou-se um tempo, ele acabou ficando cego nesse meio período, e ele recebe a notícia de que ocorreu um assassinato no mesmo modus operandi que os assassinados do espelho. Então ele meio que retorna, tem um chamado da aventura assim para tentar investigar essas questões. Só que a grande diferença agora é que ele está cego e você encarna a presença dele. Então ele funciona num áudio binaural, ou seja, ele vai ter todos os efeitos de passagem do som. Você vai basicamente se tornar uma pessoa... Você vai se tornar de fato Nelson França se você tiver com os fones de ouvido. Perfeito. Eu já vi, né, propagandas desse podcast aí nas redes onde ele é distribuído. Então... eu pretendo, né, ouvir ele, só acabou entrando, tá, beleza, uma hora eu ouço. Mas então, já que você deu essa deixa aqui, você já começou a ouvir? Cara, eu ia começar a ouvir ontem, mas ontem, à meia-noite, na hora que eu fui dar o play, a funcionária da recepção falou assim, então eu saí do UPA agora, não vou conseguir trabalhar amanhã. E aí eu falei, putz, vou ter que acordar agora às 5h40 da manhã, então não vai dar pra eu ouvir agora. Pode crer. Mas eu teria ouvido ontem, o primeiro episódio. Eu pretendo também começar a ouvir. E acho que é isso, então. Eu não tenho mais muito o que adicionar, só que chegou até mim, eu fiquei instigado também a ouvir, mas ainda não cheguei nisso. Então é isso, agora vamos pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Então, bora pro recadinho. Se você quiser deixar a gente mais feliz, você pode mandar um feedback no nosso e-mail da semana@gmail.com, repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Eu vou voltar pra lá uma hora. Ou você pode mandar no Instagram dele, que é o @Zboli. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, e isso é legal.
A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se você tá gostando assim do nosso podcast, né, tanto assim, você acaba então fazendo aquela piramidada, né? Espalha a palavra do Mais Uma Semana aqui pro amigo seu, né? Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece propósito nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando nos nossos episódios por aqui. Você pode escolher um episódio só, um ou mais episódios, um combinado de episódios, mandar todos de uma vez, né? Encher 200 e poucas mensagens aí pra pessoa, talvez ela acabe gostando, né, e acabe até mandando, eventualmente, um feedback pra cá. E aí, uma vez que há um feedback aqui pra gente ler, a pessoa que manda feedback acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!